atrás. O primeiro ponto que eu acho bem interessante a gente mencionar, eu não sei se todos aqui sabem, se não souberem também não tem problema, eu acho que é interessante sempre a gente mencionar, de que nem toda pessoa que é do Oriente Médio, que é do Levante, que é de países asiáticos, digamos assim, mais daquela região, são muçulmanos. A gente tem na região da Palestina, que é considerada como o berço das três religiões monoteístas. Então a gente tem Belém, o local de nascimento de Jesus, temos raízes diretas com o judaísmo, com o islamismo e as principais, de fato, religiões monoteístas. Então nem todo árabe ele é muçulmano. Tanto que a gente tem celebrações de Páscoa, Natal na Palestina, temos o Muro das Lamentações naquela região agora novamente controlada por Israel. Então, tem todos esses fatores que devem ser levados em consideração. E aqui no Brasil, pessoas que não têm nenhuma descendência árabe, também várias pessoas nascem em lares muçulmanos agora, mais recentemente, ou então se revertem ao islamismo. Então, a religião não tem nada a ver com a nacionalidade de fato. Só que existe essa ideia de que um está atrelado ao outro, que uma cultura que é opressiva vai diretamente ser relacionada a uma religião que na realidade não oprime a mulher, né? Que eu sou defensora, eu sempre falo bastante sobre isso. E logo, quando a gente for para analisar a questão do papel da mulher palestina, é muito importante a gente levar isso em consideração. Porque eu posso dar para vocês o exemplo das minhas tias, por exemplo. As minhas tias, por parte de mãe, todas elas são muçulmanas, todas elas usam hijab, todas elas seguem muito bem, tipo, a religião, e são mulheres extremamente independentes, mulheres que trabalham, temos diretoras de escolas, empreendedoras, comerciantes, e a religião nunca impediu elas de nada. Então a gente precisa quebrar um pouco esse estereótipo de opressão que vem diretamente associado com a mulher árabe. Porque a mulher árabe, ela tem uma personalidade extremamente forte. E a gente vai ver isso principalmente no caso da mulher palestina. Na questão palestina, é importante a gente ressaltar de que a gente tem, obviamente, a divisão do território, com a Resolução 181 de 1947, que visava dividir o território da Palestina em dois estados. Um para o povo judeu, uma nação-estado para o povo judeu, e outro que mantesse a Palestina. A questão com a Resolução 181 da ONU é de que visava criar um Estado em um local onde já existia um povo habitando. Então, mesmo antes da Resolução 181, mesmo antes da autoproclamação de independência de Israel, em 1948, lá na década de 30, um pouco antes, quando a gente começou a ter uma migração muito grande, durante aquele período antes mesmo de Segunda Guerra Mundial, por conta da perseguição dos judeus, muitas das casas que estavam sendo tomadas, muitos dos colonos que estavam chegando, eles batiam de frente com mulheres palestinas, principalmente porque vários dos homens estavam ou nas questões de guerra, servindo muitas vezes com o Império Britânico, que era quem ocupava naquele momento, ou então tendo que ser, por exemplo, donas de lar, tendo que ficar na residência, lidar com a situação, por conta da falta da presença masculina. Então, quando a gente for ver os primeiros protestos, primeiras revoluções, primeiras revoltas contra os colonos que estavam chegando à Palestina, lá por 1932, 1936, a grande parte era liderada por mulheres palestinas. Então, as mulheres palestinas desde sempre já se posicionavam, tentavam defender sua terra, defender seus lares, suas casas e o que fosse. Juntamente isso, a gente teve, novamente, como eu falei, a autoproclamação de Israel, a gente teve a criação de um Estado-nação judeu, a gente teve mais 750 mil palestinos expulsos, mais de 400 aldeias queimadas e incendiadas, e esses 750 mil palestinos que foram expulsos, hoje em dia, com os seus filhos e descendentes, já somam mais de 6 milhões, espalhados ao redor do mundo todo. E é importante também a gente ressaltar de que a mulher palestina ela acaba sendo um alvo muito específico da ocupação, porque a mulher palestina é quem vai gerar vida, então é quem vai gerar vidas palestinas, quem vai aumentar o número de habitantes naquela região. E, inclusive, tiveram campanhas do exército israelense, se eu não me engano, no início dos anos 2000, eu não vou falar o ano exato porque eu não quero dar informação errada, na qual vários soldados usavam camisetas que nas costas tinham um desenho de uma mulher palestina grávida e o alvo da arma era a barriga da mulher, porque queria acabar já tipo com duas vidas de uma só vez, meio que acabar com um problema para que não cresçam mais problemas no futuro. Se a gente for parar para analisar, vou só pedir licença que a minha garganta está um pouquinho seca, vou tomar água. Se a gente for parar para analisar também a questão da Palestina atualmente, a situação do genocídio que acontece em Gaza, a gente vê que o maior número de mortos
na questão dos civis são de mulheres e crianças. Por quê? Porque as crianças vão crescer, vivenciando tudo o que estão vivenciando, vão ter aquela revolta, aquela raiva, toda aquela sensação, e as mulheres, para que impossibilite, diminua o número de crianças, de bebês, no caso, nascendo naquela região, para que não aumente a população. Então, a gente tem um caso muito sério, principalmente naquela região da Palestina, no qual existe, por exemplo, Israel faz a questão da prisão administrativa. Um exemplo para vocês: Israel é o único local do mundo que faz isso. A prisão administrativa é uma prisão na qual o Estado prende sem ter prova, sem ter uma causa necessária e sem dar justificativa. A pessoa vai lá, pega a pessoa, prende, teoricamente por 6 meses, mas pode ir renovando essa prisão. E isso acontece muito na Palestina. Então, muitos homens são presos, as mulheres palestinas acabam ficando sozinhas em casa ou então com os filhos, e elas precisam ser independentes, precisam trabalhar, precisam batalhar, precisam ser fortes. E isso acho que já quebra um pouco daquele estigma, aquele estereótipo, sabe, que tem com a questão da mulher, principalmente a mulher palestina, como uma mulher que é atrasada na sociedade, uma mulher que é oprimida, uma mulher que não tem voz. Para vocês terem noção, na Palestina também tem, como a gente tem um número muito grande de presos administrativos e presos em geral também, que são acusados de, por exemplo, atentados contra Israel, coisas assim, muitas vezes, quando as mulheres palestinas iam visitar os maridos, os filhos, os sobrinhos, ou seja, quem for, elas criaram uma versão do idioma cantada para conseguir se comunicar sem que os soldados entendessem o que elas estavam falando. Então, isso foi também, novamente, uma invenção das mulheres palestinas, uma forma de. Acho que a gente pode falar uma forma de resistência, né? Pela questão delas se adaptarem à realidade na qual elas estavam inseridas, com tudo monitorado para conseguir um meio de comunicação. A gente tem também, por exemplo, um bordado palestino que é bem conhecido, que se chama tatriz, que se vocês forem ver aqueles vestidos palestinos que geralmente são usados nas festas tradicionais de rena, é um bordado bem tradicional que geralmente é feito à mão. Hoje em dia já tem várias máquinas que replicam, mas antigamente, muito, tipo, por exemplo, bem na década de 50, 60, muito tinha, era usado também como uma maneira de narrar histórias, uma maneira de narrar um padrão, uma questão de resistência, de característica, fazendo parte da cultura palestina. E hoje em dia, inclusive, vários homens querem aprender o tatriz. Existem vários homens palestinos que também sabem fazer o tatriz, mas vem mais da questão da mulher de fazer reforçar cada vez, reforçar não é uma palavra, tentando pensar em português como é que é a palavra, tipo de reforçar, né? Acho que é a palavra certinha. Eu acho que é. Reforçar essa questão. Então, eu sempre gosto de destacar, assim, eu mesma sou uma mulher muçulmana palestina. Então, quando eu comecei nas redes sociais, eu comecei a falar das questões da própria história palestina. Eu comecei quando eu tinha, agora eu tô com 26 anos, eu acho que eu tinha 21, 22 anos quando eu comecei. E eu comecei falando da questão da Resolução 181, da Resolução dos Refugiados, da tão chamada Guerra de 6 Dias, das intifadas, das eleições, de todo o contexto histórico da Palestina. E uma das coisas que eu mais percebi é que não era, muitas vezes eu era questionada não necessariamente pelo que eu estava falando, mas pelo fato de eu ser uma mulher falando aquilo. Então, por exemplo, eu queria falar da religião que eu sigo, que é o islamismo. Várias pessoas falavam: ah, mas tu não usa o hijab, então tu não tem que falar. Ou então eu queria falar da questão palestina, mas tu é uma mulher, tipo, desvalidando, assim, sabe, o que eu falava, desvalidando o estudo que eu fazia para conseguir falar. Então, eu acho que como mulher muçulmana e palestina, não que eu acho que a minha existência, assim, o trabalho que eu faço, tudo, o esforço que eu coloco nisso acaba sendo já também uma forma de resistência. Isso é algo que eu vejo muito na minha família, na minha mãe, nas minhas irmãs, nas minhas tias, nas minhas primas, e eu vejo cada vez que eu vou para a Palestina a força da mulher palestina. Eu via esse exemplo quando soldados vinham para as casas dos meus tios e era minha avó que confrontava eles. Eu vi esse exemplo quando as minhas primas também tinham que passar por checkpoints para ir para as escolas, elas eram revistadas por soldados e elas não baixavam a cabeça. Vi esse exemplo também cada vez que eu ia estudar sobre a história do meu próprio povo, da minha própria cultura, para compreender um contexto geral, a importância da mulher palestina em tudo isso. E eu acho que por isso que é tão importante a gente ter esse espaço para conversar esses debates, para a gente entender que o papel da mulher ele acaba sendo fundamental, principalmente quando a gente vai. É que eu não gosto de usar a palavra guerra, assim, sabe? Porque não é uma guerra, mas quando a gente tem conflitos políticos, a gente tem aprisionamento de civis, a gente tem todas essas questões.
Eu acho que é importante a gente analisar o contexto da mulher, porque muitas vezes é uma estratégia da ocupação deixar a mulher sozinha como se fosse um elo fraco. E a mulher palestina é um exemplo vivo, um exemplo muito claro de como ela precisa se reinventar, se virar em mil, assim, sabe, em 30, que nem a gente fala, para conseguir dar conta de criar palestinos fortes que não tenham medo da ocupação, de conseguir viver com uma ocupação na porta dela e de conseguir lidar com tudo isso da melhor maneira possível. E ao mesmo tempo, muitas vezes, quando ela está sozinha, sem companheirismo ou sem a família, ou seja o que for, ela ainda tem que tentar passar adiante os valores culturais, passar questões religiosas e inúmeras outras questões. Então, a gente sempre fala, né? A gente consegue ver a importância da mulher e um cenário como esse, ela é uma peça fundamental. E eu acho que é por isso que assusta tanto, eu acho que é por isso que tem um receio tão grande, eu acho que é por isso que a mulher palestina ela acaba sendo um dos maiores alvos da ocupação e de qualquer. Pessoal, ela caiu, ela me mandou mensagem e já tá voltando. Oi, gente, desculpa. A minha internet caiu. Vocês estão conseguindo me ver? Tá ótimo. Desculpa. A internet caiu, tudo caiu ao mesmo tempo. Mas, como eu estava falando para vocês, a questão do papel das mulheres palestinas na resistência, ela sempre foi muito forte. Se a gente for parar para ver, inclusive nas intifadas, a gente teve a questão das primeiras intifadas da década de 80, as mulheres elas podem ser consideradas inclusive pioneiras do movimento. Elas juntavam as pessoas em centros comunitários, que nem eu falei, muitas vezes quando os homens estavam presos ou mortos, eram elas que organizavam as manifestações, elas que juntavam as pessoas para conseguir fazer qualquer tipo de movimento, qualquer tipo de manifestação que fosse. Então, elas sempre foram mulheres muito presentes, principalmente no âmbito político.
Se a gente for parar para analisar também, a Palestina, inclusive, se eu não me engano, esses dados eu vi, acho que foi em março desse ano. Em questão de alfabetização, é o país mais alfabetizado do mundo todo. A gente tem mais de 98% da população palestina alfabetizada, inclusive uma das maiores taxas de alfabetização feminina e o ensino superior completo por mulheres por um país habitado também. Então, esses dados são importantes a gente analisar porque as mulheres palestinas elas investem muito na questão da educação delas. Eu tinha anotado aqui alguns exemplos de mulheres palestinas da questão da resistência que valem a pena a gente mencionar. Não sei se vocês conhecem algumas delas ou não. Ou, inclusive, eu não sei se vocês estão acompanhando a questão que está acontecendo em Gaza, se vocês seguem algumas das repórteres mulheres que estão em Gaza. A gente tem, por exemplo, a Bicen, que ela ganhou um Emmy, porque ela faz os stories dela geralmente falando Hey, this is Bicen from Gaza, I'm still alive. Então, ela é uma das jornalistas que arrisca a vida dela diariamente para compartilhar, para mostrar o que o genocídio está fazendo, para mostrar o que a ocupação está fazendo, e ela está sendo uma das pessoas na linha de frente, juntamente com inúmeros outros repórteres, homens, mulheres, mas ela me impressiona muito porque ela é uma guria muito nova, assim, ela é mais nova que eu, ela deve ter um pouquinho mais velha que vocês, talvez, mas na média, assim, sabe? E é uma menina que ela coloca a cara dela tapa, ela se coloca nessa posição para conseguir compartilhar a verdade. E eu admiro muito ela. Então, inclusive, por exemplo, quando ela tá menstruada, ela fala como ela faz para conseguir reaproveitar tecidos como absorvente na situação que ela tá, a questão do cabelo dela, que muitas vezes a gente acaba sendo bem vaidosa. Ela explica que, tipo, por exemplo, o cabelo dela, que ela queria deixar muito crescer, ela precisou cortar por conta que não tinha água para lavar, não tinha produto para cuidar dos cachos dela, essas coisas que podem parecer fúteis, sabe? Mas quando a gente vê no contexto que ela está inserida, no qual ela não tem acesso a coisas básicas como água, a gente percebe como isso pesa também, sabe? Como a pessoa acaba colocando a vida dela, a privacidade dela, as necessidades dela como segundo plano para conseguir compartilhar e mostrar o que realmente está acontecendo. Então, ela é uma menina que eu admiro muito. Eu posso até tentar colocar depois o Instagram dela aqui no chat, se alguém quiser seguir ela, se não conhecem ela. Aí eu queria falar também da Leila Khaled, que ela foi membro da Frente Popular para a Libertação da Palestina, e ela foi uma das palestinas que ficou muito conhecida porque ela foi a primeira mulher palestina a sequestrar, digamos assim, tomar um avião, acho que foi em 69, o que acabou sendo considerado não vou dizer um ícone, mas uma referência na questão da resistência armada nesse sentido. A gente teve a Fátima Bernawi também, que foi a primeira mulher palestina a organizar uma operação armada em Israel em 1967, e ela fez isso depois dela ser presa. Então ela se tornou uma chefe de polícia feminina na faixa de Gaza, e ela foi homenageada pelo seu papel na luta pela libertação da Palestina. A gente teve a Samia Khalil, ativista e política, fundou a Sociedade de Bem-Estar Familiar e foi a primeira mulher palestina a concorrer à presidência da Autoridade Nacional Palestina em 96, recebendo cerca de 12% dos votos. Inclusive, a prefeita de Ramallah. Bah, agora eu vou ficar devendo o nome dela, acho que é Leila. É que é muito nome, gente, mas eu vou ficar devendo o nome dela pra vocês. Eu vou ver aqui direitinho e colocar no chat também. É uma das que mais se posiciona a favor do sistema educacional da Palestina, muito bem opinada também politicamente dentro da própria Palestina, com a autoridade palestina, que é quem controla a região da Cisjordânia. Então a gente tem muitos exemplos de mulheres que elas não tiveram a possibilidade ou alternativa de se isentarem em questões políticas, em questões militares, principalmente porque elas estão em um cenário no qual não permite que elas se isentem desse tipo de realidade, desse tipo de ação. E eu acho que é um coletivo muito grande lá. Eu vejo as pessoas falarem muito que a mulher árabe, no geral, ela é muito oprimida, que a mulher muçulmana, porque eles acabam associando os dois. Mas todos os exemplos de mulheres palestinas que eu tenho na minha vida são pessoas muito fortes, com opiniões muito bem formadas, que defendem muito o que elas acreditam, que são extremamente cabeças duras também, difíceis às vezes de lidar. Eu me incluo nisso também. Quando eu tenho a minha opinião, eu acho que eu defendo firmemente. Eu acho que isso é uma característica bem marcante e importante, principalmente no cenário no qual elas estão inseridas. Então, não sei se alguém tem algum comentário, queira fazer, alguma pergunta, alguma coisa em relação ao que a gente está conversando. Ou não, também, não tem problema. Não? Tem problema. Ah, eu queria mostrar para vocês também.
Eu vou só pegar o livro aqui, licença. Esse livro aqui é da doutora Sama Jaber. Eu não sei se vocês conhecem, um livro que foi publicado no Brasil, acho que em junho do ano passado, que se chama Sumud em Tempos de Genocídios. A doutora Sama Jaber, ela é a psiquiatra e psicoterapeuta palestina, que ela nasceu em Jerusalém Oriental em 1976, e ela atua nos setores públicos e privados em Jerusalém e na Cisjordânia. Desde 2016, ela é chefe da unidade de saúde mental do ministro de saúde da Palestina. E o papel que a doutora Samar Jaber faz é um papel muito importante e muito admirável, porque ela pega muitas vezes, ela lida com situações de mulheres, homens, crianças, pessoas idosas que passaram por prisões da ocupação, que tiveram experiências, né, que a gente pode falar com tortura, com pessoas, inclusive, que têm familiares em Gaza que passaram pelo genocídio, que perderam familiares, que perderam amigos, que perderam tudo. E ela faz uma exposição muito grande de como isso afeta a saúde mental dos palestinos. Então, ela é uma mulher que, como parte do trabalho dela, ela expõe esses crimes que Israel faz e ela relata, ela mostra casos de estudo, ela mostra estatísticas, ela mostra depoimentos de pessoas que passaram por ela, tudo, obviamente, com autorização das pessoas. E esse livro ele foi um livro muito importante para mim como mulher palestina e como psicóloga, porque trata muito da questão da resistência ao viver, ao sermos quem somos. Então é um livro que eu recomendo bastante para vocês verem a questão da força da mulher palestina e a resistência dela, porque ela é uma mulher que quando ela vai sair da Palestina, para, por exemplo, quando ela veio para o Brasil para divulgar o livro, para dar entrevistas, para participar de eventos, ela precisou passar pela segurança israelense. Então, ela é interrogada cada vez que ela sai, cada vez que ela entra, vem, por exemplo, o telefone dela, tudo que ela tem, as anotações dela, já entraram no departamento dela para ver o que era escrito, já queimaram várias coisas. E ela é uma mulher que nunca baixou a cabeça para isso, que ela não para de falar, ela não se silencia, ela acredita muito na verdade dela, e ela é um exemplo, sinceramente, de mulher palestina de resistência, principalmente através do trabalho que ela faz. Então, esse livro aqui ele foi publicado ano passado pela editora Tabla, e eu recomendo bastante para vocês. E tem uma pergunta aqui da Fernanda. Uma pergunta muito boa, inclusive, Fernanda. Como você enxerga o papel da literatura e da arte palestina na preservação da identidade e na resistência frente à ocupação e ao apagamento cultural? Eu vejo como um papel de extrema importância, porque tanto uma coisa assim, a gente fala dos palestinos da diáspora, então eu mesma sou uma palestina da diáspora, que eu nasci e vivi a maior parte da minha vida, toda a minha vida na realidade fora da Palestina, e muitas vezes eu era questionada sobre coisas da minha cultura, do meu povo, do meu país, que eu não sabia responder. E foi muitas vezes através da literatura palestina, de relatos, por exemplo, como os da doutora Sama Jaber, de livros, por exemplo, como Edward Said, como Ilan Pappé, que eu consegui aprender sobre a história do meu povo e o sofrimento. E o interessante quando a gente vê obras literárias, quando a gente vê arte, é que é algo que além de ser muito pessoal, às vezes é algo que fica na história. Então, por exemplo, assim, tu vai ter, inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês, tem alguns livros bem interessantes para quem tem interesse de autores palestinos, de relatos palestinos, mas eu acho que é uma das melhores maneiras de preservar a identidade, porque é algo que pode ser compartilhável, tu consegue traduzir, por exemplo, uma obra literária para inúmeros idiomas diferentes, e tu consegue ter uma exposição maior, inclusive através da arte. Se a gente for para ver, por exemplo, lá, quando a gente teve, acho que foi em 67, 69, naquela época da Guerra dos 6 Dias, que Israel proibiu qualquer demonstração pública da bandeira palestina, que não queriam que levantasse ou a bandeira ou as suas cores. Quem fizesse isso iria preso, tinha riscos maiores. Então, muitos artistas palestinos começaram a incorporar as cores da bandeira em suas obras como uma forma de revolta. Inclusive, o pessoal começava a sair com melancias na rua, porque a melancia tem as cores da bandeira, o vermelho, preto, branco e verde. Então, vários artistas, vários pintores, eles colocavam uma melancia desenhada em suas obras como uma forma de protesto silencioso, sem que eles fossem ser presos. E ainda tinha alguns que eram presos. Então, eu acho que isso acaba sendo uma forma de resistência. Eu acho que é uma forma de resistência extremamente potente, assim, sabe? Principalmente porque através da arte a gente se comunica. A arte é muito interpretativa também.
Então, acho que é de extrema importância. Vou mostrar para vocês alguns dos livros aqui que eu tenho. Inclusive, essa semana eu vou receber mais alguns da Tábua, daí eu vou botar também no Instagram, vou compartilhar, eu posso mandar a lista para a Lia também, e ela compartilha com vocês. Vou pegar os livros aqui, só um segundinho. Ó, são alguns já, ó. E esses aqui tem mais alguns também que eu não... Alguns desses aqui eu nem consegui ler ainda, porque é bastante coisa. Esse aqui também, ó, esse aqui é da editora Elefante e se chama Quero Estar Acordado Quando Morrer. Esse aqui é basicamente um diário e vários relatos do Atef Abu Saif quando ele estava em Gaza durante os primeiros 150 dias do genocídio, se eu não me engano. Eu quero dizer 150 dias, ou foram mais até, inclusive. Esse é um livro que eu ainda não tive coragem de ler, para ser sincera. Então, foi muito bem recomendado. Recebi ele também de presente da Elefante. E eu não tive coragem, acho que eu não vou ter coragem de ler ainda, porque eu acho que vai ser bem pesado, assim. Eu comecei a ler um livro sobre psicanálise na ocupação, que é um livro em inglês de um psicanalista que foi para a Palestina, e precisei parar na metade do livro porque não consegui aguentar, assim, os relatos foi bem pesado, assim, para mim. Esse aqui é bem interessante. Esse aqui fala mais da questão estratégica, como, por exemplo, os Estados Unidos, Israel, a questão militar, do poder, e se chama Laboratório Palestina. É uma questão da exportação de tecnologia, da ocupação, então compensa bastante. O livro, o meu favorito, que eu sou meio parcial para falar, é esse aqui, que é Gaza no Coração, no qual, ó, a Lia tem também ali o livro, viu? É muito bonito também esse livro, gente. Eu achei eles maravilhosos, assim. Esse aqui eu sou parcial para falar. Gaza no Coração foi um projeto lançado pelo Rafael Domingos ano passado, no qual vários autores, vários apoiadores da causa palestina foram convidados para escrever um capítulo cada sobre a situação atual de Gaza e de como isso afetava eles pessoalmente, afetava um nível mundial, digamos assim. E eu fui convidada para falar na questão das redes sociais e a mudança que teve na opinião pública. Então, eu com inúmeros outros grandes amigos, a gente tem inclusive o Thiago Ávila, que está na Flotilha da Liberdade agora, em caminho a Gaza. Ele foi um dos autores convidados. A gente tem a Rima também, que é uma grande... Todas as pessoas aqui, ó. Todas as pessoas aqui são maravilhosas. E o mais legal desse livro aqui é que caso vocês comprem, uma parte das doações vai para organizações que estão doando ajuda humanitária para a Palestina também, para Gaza. Então é bem legal. E eu adoro, esse aqui é um dos meus favoritos, né? Mas como eu falei, é bem parcial, porque eu escrevi um capítulo. A gente tem esse aqui, que é um manual, é bem pequenininho. Esse aqui eu acho que eu já li umas 3 vezes. É Palestina, Manual da Ocupação, que é da Bárbara Caramuru, uma grande apoiadora da causa também, lançado aqui no Brasil, então uma autora nacional, extremamente apoiadora da causa, eu gosto bastante do trabalho dela. E é um livro, assim, gente, dá para ler em um dia, assim, é bem curtinho, bem rapidinho, muito bom também. Aí a gente tem esse aqui eu ganhei de uma amiga, esse aqui tem espanhol. Então não terminei de ler porque é um pouquinho mais difícil para mim. Mas a minha amiga que fez o prólogo do livro. Então é a Palestina desde as epistemologias do Sul. Esse aqui. E em relação à pergunta da Fernanda, eu não sei se vocês conhecem o Mahmoud Darwish, que ele é um grande poeta palestino. Ele tem inúmeras obras. E esse aqui, Diário da Tristeza Comum, é uma das obras dele que mais mexeu assim comigo, porque traz a questão da poesia, através das palavras dele, das obras dele, tu faz uma comparação. Por exemplo, como os efeitos da guerra são, ele tem um poema bem famoso que fala que, por exemplo, no final da guerra, as pessoas que estão, por exemplo, no controle vão apertar as mãos, vão seguir com as vidas delas, mas aquela mãe que perdeu um filho nunca mais vai ter a vida como era, aquela pessoa que perdeu um irmão, uma irmã, e os impactos que isso tem na pessoa num nível pessoal. Então, o Mahmoud Darwish, ele tem inclusive um museu só para ele lá na Palestina também. O trabalho dele é de extrema importância e é um trabalho de muita resistência também. Então, acho que é um exemplo claro, assim, até que pode ser relacionado com a pergunta da Fernanda que ela tinha mencionado. E a gente tem esse aqui também, que é a destruição da Palestina é a destruição do planeta. Também da editora Elefante. Aí eu sei que a editora Tabla também tem alguns do Mahmoud Darwish,
E são duas editoras que têm bastante, que traduzem bastante o trabalho de autores palestinos, que tentam preservar a literatura, a arte. E eu acho que é interessante caso vocês tenham interesse. Caso vocês queiram entender um pouco mais do contexto da Palestina, eu recomendo muito o Willa Papé, o Edward Said. Inclusive, a obra Orientalismo do Edward Said é uma das obras de base assim, do meu projeto de pesquisa do mestrado, no qual explica um pouco mais de como o Ocidente, os colonizadores, eles precisam nos desumanizar, os povos orientais, para justificar a sua dominação colonial e como isso é importante para que eles sejam vistos como as pessoas boas que estão nos salvando e nós como os bárbaros, as pessoas que estão à beira da sociedade que precisam de salvação. Então, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, por exemplo, matando mais de 2 milhões de iraquianos, precisou usar desse conceito de que estava sob ameaça e queria tornar o mundo um lugar melhor, sendo que não haviam provas concretas. A gente tem novamente isso no conceito da mistura de cultura, religião, de opressão, de machismo, e isso é uma coisa que foi muito bem planejada e estruturada para que, de fato, a ocupação, as guerras nesses locais fosse justificada, o que até hoje, de certa forma, é também. Então, acho que é uma questão muito interessante, assim, sabe, da gente olhar, analisar por esse lado. Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário, se alguém já leu algum desses livros, conhece algum desses autores. Eu tenho uma pergunta. Não é muito na linha que tu tá indo, mas tem vários relatórios da ONU, pareceres da Corte Internacional de Justiça e várias denúncias de organizações de direitos humanos que continuam sem nenhuma consequência prática, né? Então, até que ponto é viável continuar investindo no direito internacional como uma via legítima de justiça? A, a resistência palestina ela pode ou deve seguir utilizando os mecanismos internacionais como uma estratégia política e de visibilidade, mesmo reconhecendo a limitação estrutural, ou seria necessário cada vez mais articular alguma forma alternativa de justiça que se construa fora dessa hegemonia institucional, a partir das lógicas descoloniais, comunitárias e populares? Eu acho que é uma pergunta muito boa. Vou te dar a minha opinião, assim, pessoal. Pode ser uma opinião que talvez muitas pessoas aqui não concordem, mas eu acho que a situação em Gaza no último mais de um ano e meio nos mostrou que, na realidade, o direito internacional ele não funciona. Que até o meu pai usa muito essa expressão, que a gente tinha que se desculpar, pedir desculpa aos estudantes de direito que tiveram que perder tempo estudando direito internacional, porque é algo que não funciona, que não é aplicado. A não ser que você esteja falando de conceitos de guerra no qual povos brancos estão sendo as vítimas. Nesse caso, né, a gente pode comparar com a situação da Rússia e da Ucrânia. Como a Rússia, por exemplo, foi diretamente colocada como... Os atos da Rússia foram colocados como crimes de guerra, mas os atos de Israel até hoje, os Estados Unidos não conseguem concordar com a Corte de Haifa, na qual fala que Israel de fato cometeu crimes de lesa humanidade. Então eu acho que assim, se a gente, sendo bem direta, né, se a gente for parar para ver, nenhuma revolução de fato ela aconteceu através desse meio do direito internacional, de leis, porque não é algo que é aplicado, é algo muito seletivo, no qual as pessoas que têm o poder, por exemplo, a gente vê o Conselho de Segurança da ONU, no qual a gente tem 5 países. Se eu não me engano, é China, França, Rússia, Estados Unidos, e tá faltando mais um, que eu tô esquecendo. Alguém lembra? É Rússia, China, França, Estados Unidos e... Não, acho que não é a Alemanha. Que tem poder de... Reino Unido. Obrigada, Manuel. Reino Unido. Que tem o poder de veto. Então, quando tu tem um conselho no qual deveria lidar com questões mundiais, no qual a gente tem votações, por exemplo, com o fato de querer que Israel permita que a ajuda humanitária entre, e tu tem um país como os Estados Unidos que tem poder de veto, isso aí já te diz muito do que esperar do direito internacional, de questões. Se a gente for, inclusive, se a gente for parar para analisar a questão da África do Sul, eu bato muito nessa tecla assim, a gente fala que a questão da África do Sul não é que eles pararam com o apartheid porque eles quiseram. Não foi tipo de bom coração, porque não queriam mais que existisse
essa colonização, esse racismo, tudo. Não, mas é porque estava se tornando algo insustentável. Estavam sendo colocadas sanções contra a África do Sul, eles estavam sendo excluídos politicamente, eles não estavam conseguindo participar de acordos políticos, de relações públicas com outros países, e quando machucou no bolso, quando machucou nas políticas externas do país, foi que de fato as sanções foram implementadas e a África do Sul começou a regredir e parar com a questão do apartheid. Mas isso demorou. E inclusive hoje em dia, né, a gente não pode falar que a questão do racismo na própria África do Sul ainda é inexistente, né? Mas é importante a gente entender que quando tu vai conversar com um colonizador, tu não pode usar a linguagem do colonizador, porque a linguagem do colonizador é o que nos colocou nessa posição. Então, muitas vezes as pessoas, inclusive na questão da Palestina, o pessoal fala, começou dia 7 de outubro. Só que eu falo, não começou no dia 7 de outubro porque a gente tivemos uma limpeza étnica antes, tivemos intifadas, tivemos ocupações ilegais, nós temos checkpoints, nós temos cortes militares, cortes civis, nós temos estradas que palestinos não podem dirigir nelas, nós temos presos políticos administrativos, nós temos Israel como o maior violador de direito internacional do mundo todo, o maior violador de direitos humanos do mundo todo. Então, a justiça, tipo, o direito internacional não se aplica aqui, porque os palestinos não são as vítimas perfeitas, no caso, para que de fato algo seja feito. A gente tem pessoas que são colocadas como. Eu mesma, tá? Eu não moro lá. O que eu faço é educar as pessoas, falar sobre história, tudo. Já fui taxada muitas vezes de terrorista. O pessoal me xinga, já me ameaçaram de morte várias vezes pelo simples fato de eu compartilhar o que acontece, entendeu? Eu, uma pessoa que eu não tenho nenhum poder político, que não tenho nenhuma autoridade que seja, assim, eu tô só compartilhando, tô só estudando e postando, e isso já incomoda muito. Então eu acho que a gente não pode contar com o direito internacional, e eu acho que a gente não tem o direito também de falar como o povo oprimido deve se sentir ou deve reagir também. Porque não é a gente que está com bloqueio legal, não é a gente que está sem acesso a coisas básicas de saúde, não é a gente que está tendo parentes, vizinhos, amigos mortos, simplesmente quando eles caminham para a rua, quando eles vão para a escola. Eu tenho o vizinho da minha avó, que ele tinha, acho que 80 anos, alguma coisa assim. 80, 81 anos, menos até. Acho que 80 anos, na média dos 80. Ele era motorista de táxi. Ele saiu da casa dele para trabalhar e tinha soldados na rua que eles entraram em uma biblioteca que tinha arquivos palestinos e mandaram ele dar a volta. No que ele foi dar a volta, deram um tiro na cabeça dele. Porque eles podem, porque é algo que eles não têm punição para isso, sabe? Eles entraram já várias vezes na casa dos meus tios, nas casas dos meus avós, porque eles podem, porque não tem punição. Então, e o mais engraçado, tipo, o mais irônico dessa situação toda é que nós palestinos, assim, o que a gente está pedindo é que o direito internacional seja implementado. Porque se o direito internacional for implementado, os refugiados que foram expulsos teriam o direito de retornar. O território palestino, antes de 1967, seria reconhecido. A ocupação ilegal teria que acabar. Os assentamentos ilegais teriam que acabar. Porque Israel, quando ocupa ilegalmente, quando coloca assentamentos ilegais, viola a Convenção de Genebra, que proíbe um país de transferir sua população para um território que ocupou militarmente. Então, tudo que a gente quer, por exemplo, é literalmente assim, ó, implementação do direito internacional. Se o direito internacional funcionasse, fosse cumprido, de fato a gente não estaria nessa situação. Só que a gente tem, por exemplo, a gente tem um manual, só que não se aplica a todo mundo, as regras não se aplicam a todo mundo, porque Israel se recusa a seguir o manual, tem os Estados Unidos que defende, que protege, não tem punição. Muitos países ainda, o próprio Brasil, por exemplo, o presidente foi o primeiro presidente, inclusive, a chamar de genocídio, que é algo muito grandioso, foi uma posição assim que ele foi muito criticado, ele teve muita coragem de fazer isso, mas a gente ainda tem um laço político com Israel. E, por exemplo, assim, se a gente quer pressionar para que a situação em Gaza melhore, tem que cortar a relação, tem que colocar sanção, tem que fazer algum tipo de pressão internacional para que, de fato, doa politicamente, machuque no bolso, toque na economia, para que eles talvez cogitem parar com o que está acontecendo. Porque se não for por esse caminho, eu acho que teria que ser implementação de, por exemplo, tentar seguir um pouco do que foi na questão da África do Sul, porque a gente já tentou do lado da humanidade, do lado, tipo, de ver as vítimas, de tudo que sai e nada muda. Então eu não sei o que seria necessário para que de fato acabasse, assim, sabe? A Fernanda tinha mandado outra pergunta ali no chat.
Deixa eu ver. Apesar da dor e da violência, você vê caminhos de esperança para a Palestina? Que papel nós, estudantes, militantes do Sul Global, podemos assumir nessa luta? Eu vejo caminhos de esperança, porque eu acho que, principalmente, por exemplo, a gente está vendo esse genocídio televisionado, e ao mesmo tempo que é muito ruim, que nada compense, tipo, tudo que está acontecendo, as mortes que estão acontecendo, eu vejo uma mudança muito grande na opinião pública em relação ao que está acontecendo. Então, hoje em dia, quando tu vai falar da questão de Israel e Palestina, uma pessoa que anteriormente falava assim, eu não conheço muito, não sei o que está acontecendo, hoje em dia, se falar isso é muito descaso, entendeu? Então, as pessoas estão sendo obrigadas a se informar, estão sendo obrigadas a ver, literalmente, tu tá vendo vídeos de pessoas sendo queimadas vivas, de hospitais bombardeados, de prédios da ONU destruídos, de absolutamente tudo isso acontecendo. Então, a partir disso, tu tem que tomar tua opinião como um ser humano. Eu acredito que isso foi muito importante para que a opinião pública mudasse e mais pessoas conseguissem entender o que está acontecendo na Palestina. Muitas pessoas, inclusive, falavam: eu não sabia que era tão ruim. Nunca escutei das intifadas, nunca escutei da Guerra dos 6 Dias, nunca escutei da Nakba, nunca escutei da crise dos refugiados, nunca escutei que existiam campos de refugiados palestinos dentro da própria Palestina. Então, são questões que a situação em Gaza ela gerou muitos debates e gerou muitos questionamentos. Então, isso eu vejo como vitória, mas não ao preço que veio, obviamente. E eu acho que o papel que tipo, estudantes, militantes do Global podem assumir nessa luta é de se educar sobre, procurarem autores palestinos, procurarem seguir pessoas de Gaza que falam, seguir pessoas, por exemplo, até o trabalho que eu faço, sabe? Tem gente que faz muito mais também. O trabalho que eu faço, tu vê um vídeo que eu faço e tu aprender uma coisa que seja com esse vídeo, já compensa, porque algo que tu pode ter aprendido que tu vai no almoço de domingo com a família, tu pode mencionar, tu pode ir falando de pessoa para pessoa, ir gerando um impacto, ir causando algo e realmente mudando opiniões. E eu acho que a gente aqui do Sul, global, a gente consegue fazer isso mesmo de longe, sabe? Por exemplo, compartilhar no Instagram, aprender com as pessoas, consumir arte, consumir obras literárias e tudo para de fato ajudar a espalhar a verdade sobre a Palestina, se educar e conseguir educar os outros também. Não sei se mais alguém tem algum comentário, alguma pergunta. Se alguém discorda de alguma coisa que eu falei, também pode falar, a gente pode conversar, não tem problema. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Eu mandei o link do formulário de presença no chat já. Por favor, preencham. Aconteceu recentemente uma... Comentaram uma foto, uma divulgação antiga no perfil do Comitê Santa Mariense de Solidariedade ao Povo Palestino, que no caso eu tenho acesso. Aí era um comentário que dizia que os palestinos jogavam ácido nas pessoas. Aí. Essa é nova pra mim. Eu escutei de tudo, mas Pois essa é. Aí eu respondi o comentário, o Rian também, o coordenador do diretório, respondeu. Ele deu uma outra resposta dizendo que não faz sentido pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, apoiarem a causa palestina, porque os palestinos odeiam pessoas LGBTQIAPN+. Uhum. Mas aí eu vejo essa tentativa de apagar todo o sofrimento e Sabe que tem um termo pra isso também, né? não, talvez. É pinkwashing que a gente chama. Isso, pinkwashing, é verdade. Israel também faz greenwashing. O greenwashing, eu não sei o que é. Questões ambientais, de questão de
Por exemplo, sei lá, a gente tá, por exemplo, a gente vai falar de questão de gás carbônico, de produções, de tudo que for relacionado ao meio ambiente, sabe? De que promove a questão de um meio ambiente melhor, de um lugar melhor para os palestinos, que Israel se importa muito com a questão do meio ambiente. Isso enquanto tá, não sei quantas bombas soltaram, que já teve mais não sei quantas vezes o efeito de Hiroshima e Nagasaki, né? Mas se importam com o meio ambiente. Então, fica aí, né? Eu acho que esse ponto que tu trouxe é muito interessante. Inclusive, tem um influenciador que ele se formou na UFSM, o Caicito, que é o Cais Hussein, que ele faz um trabalho muito bom. Inclusive, ele é comunicador da FEPAL. Essa questão da questão da comunidade LGBTQIA+, é uma questão que Israel levanta muito, né? Como sendo o único lugar, a única democracia do Oriente Médio e o único lugar que aceita casais LGBTQIA+. Só que se tu for parar pra ver, não é bem assim, sabe? Porque, primeiramente, uma democracia não sai, por exemplo, matando mais de 60 mil pessoas em um ano e pouco. Ao meu ver, eu, Hayat, minha opinião, né? Podem discordar, não sei, tem quem concorde, quem discorde também. Uma democracia não promove um sistema de apartheid. Uma democracia não põe checkpoints. Uma democracia não promove prisões administrativas. Uma democracia não lida com casos de crianças em cortes militares ao invés de cortes civis para que a sentença seja maior. Uma democracia não coloca ruas separadas para palestinos e israelenses. Não separa eles por placas de carros, são todos iguais. Uma democracia não faz tudo que Israel faz. E essa questão de usar a questão LGBTQIA+, as próprias leis de Israel, se eu não me engano, se tu for para analisar um casamento civil entre casais LGBTQIA+, por exemplo, duas mulheres ou dois homens, ou se a gente for falar da questão do sexo biológico, a pessoa como ela se identifica, não é também permitida, assim, sabe? A gente tem comunidades dentro de Israel que são muito vocais contra a comunidade. E não vou te falar assim que, por exemplo, países árabes não são, não existe homofobia em países árabes, mas existe também muita homofobia no Brasil mesmo, em vários lugares que a gente está. A gente está no país que mais mata transexuais no mundo todo. A gente está num dos países com a maior taxa de violência doméstica também com mulheres. A gente tem um número absurdo de feminicídios aqui no Brasil, onde a gente mora. E eu posso falar tranquilamente para vocês. Eu mesma, Hayata, me sinto muito mais segura se eu tiver que andar na Palestina às 3 da manhã sozinha do que se eu tiver que andar no Brasil às 8 da noite sozinha, voltando da faculdade para casa. E é uma triste realidade no qual nós, mulheres, a gente está inserida. Então, eu acho que tudo isso é usado como uma maneira para tentar distrair. É meio que a gente coloca uma cortina, assim, sabe, de fumaça, uma coisa para cobrir, para falar nós aceitamos todo mundo, nós somos um povo, um Estado muito aberto, nós somos uma democracia, mas quando tu vai olhar nas questões, por exemplo, das próprias leis deles, de como a comunidade é dentro do Estado deles e como tudo funciona, não é assim também. E eu acho que eles tentam muito colocar uma coisa contra a outra. O Kais fala muito disso, né? Porque como ele é membro da comunidade, ele tem um local de fala ainda maior nessa questão. Então, eu acho que é importante a gente escutar, por exemplo, pessoas queer também que são palestinas, para entender que quando tu for palestino, não interessa se tu é gay ou se tu é hétero, tu vai ser perseguido por Israel do mesmo jeito. Quando eles forem atirar uma bala em ti, eles não vão perguntar antes, mas tu faz parte da comunidade LGBTQIA+, ou não, porque dependendo, assim, a gente vai tentar te ajudar. Porque não é assim que funciona também. Antes de qualquer coisa, tu é palestino, e é isso que importa, assim, sabe? Pode falar. Eu consegui elaborar um pouco melhor o que eu queria perguntar, mas aí isso de tentar apagar, né, acusar o povo palestino e tentar apagar esse contexto de ocupação e apartheid, né? Então, como que compreende o martírio dentro da lógica coletiva da resistência palestina como um gesto político, existencial e humano, sem cair nas caricaturas orientalistas que o Ocidente fabrica para alimentar essa islamofobia e justificar o genocídio? Tu pode reformular a pergunta? Eu não peguei muito o início dela, por favor. É Travei que também. se tu lê ela também de volta, eu acho que ficou um pouquinho. O início me pegou um pouquinho, não entendi direito, desculpa. Basicamente, compreender
essa resistência palestina, tipo, a expressão de uma vida que recusa essa submissão à ocupação como um gesto político, existencial e humano, sem cair nessas caricaturas Entendi. orientalistas do Ocidente, que tenta colocar o povo palestino como fanático, irracional e essas coisas, e apagar toda a resistência palestina. É que, tipo, eles precisam fazer isso, né? É uma coisa que é feita muito proposital para justificar. Então, quando tu coloca, por exemplo, assim, existe muito isso no discurso de várias pessoas, vários, por exemplo, líderes do governo israelense que falam que nenhuma criança em Gaza é inocente, que ninguém é inocente em Gaza, que são todos colocados, por exemplo, no mesmo potinho, são todos a mesma coisa, fazem a mesma coisa, promovem a mesma coisa, quando essa não é a realidade. Então, o que acontece muito é que eu sempre falo assim, sabe? As pessoas, porque os palestinos são terroristas, porque os palestinos isso e aquilo. Eu falo assim, ó, eu te convido a ir pra Palestina e nos conhecer. Entra na nossa casa, vê como a gente é, olha como a gente convive um com o outro, tenta entender a nossa mentalidade, quem nós somos, para tu perceber que a gente não é aquilo que nos colocam para ser. Então, infelizmente, a gente acaba não tendo local na mídia, por exemplo, a Globo, né, tá cobrindo o genocídio já faz mais de 1 ano e meio, e quantas vezes os palestinos são chamados para conversar? Quantas vezes os palestinos são chamados para explicar o que está acontecendo, como eles estão se sentindo, como isso afeta eles? Então não tem como tu ter um diálogo, por exemplo, até mesmo quando eles falam, nós tentamos paz com os palestinos várias vezes, mas eles nunca aceitaram. Como é que a gente vai aceitar se a gente nunca é chamado para conversar? E é isso que eu sempre pontuo. Se vocês conversarem com o palestino, se vocês conhecerem o palestino, se vocês forem para a Palestina, vocês vão entender que a gente não é aquilo que querem nos colocar para ser. Só que eles precisam nos colocar, novamente, sobre a lente orientalista, como os bárbaros, precisam nos colocar como as pessoas na margem da sociedade para justificar tudo que eles estão fazendo com a gente. Então, se eles não tiverem essa narrativa, eles não podem fazer o que eles estão fazendo com a impunidade que eles estão fazendo. E, inclusive, no capítulo que eu escrevi aqui de Gaza no Coração, eu vou até ler para vocês a última, porque eu falo exatamente sobre isso. Mas agora para eu lembrar que página que eu tô, peraí, acho que foi cento e... Ai, meu Deus, será que tem página aqui de numeração? Mas é exatamente sobre isso, entendeu? Para nós mesmos, para a gente conseguir a nossa narrativa, a gente precisa que nos deem voz, que eles nos deem permissão para falar sobre a nossa própria história. Aqui, achei. 285. Achei aqui. Aqui, ó. No último parágrafo do livro, eu escrevi assim: o meu capítulo era sobre as redes sociais e a Palestina. E eu escrevi que já passou da hora de tomarmos o controle da narrativa da nossa própria história. E, por mais surpreendente que possa parecer, com todos os boicotes, algoritmos e diretrizes, as redes sociais têm se mostrado uma das principais ferramentas para a exposição das nossas narrativas. O trabalho feito agora por milhões de palestinos ao redor do mundo é para que o caminho das gerações futuras seja mais fácil, para que elas possam seguir com a esperança de um dia voltar para uma terra que lhes pertence, sem precisar lidar com assentamentos ilegais, checkpoints e humilhações diárias, para que nossos filhos possam ver a beleza das oliveiras plantadas e cultivadas pelos avós e entender que, embora nossa história tenha sido contada por inúmeras pessoas e com diferentes versões, ela nunca foi deles para contar, mas sim nossa para dividir. E é sobre isso. É sobre a gente ter o controle da nossa narrativa e conseguir contar a nossa versão. E eu acho que a partir do momento que a gente conseguir fazer isso, a gente não vai precisar se justificar através dessa narrativa que colocam na gente, porque só de nos enxergarem como seres humanos já vão entender quem nós somos. Alguém mais tem alguma pergunta, pessoal? Diga, Rafaela. Na verdade, só para complementar a tua fala, Riat, é a pronúncia Hayat. certa? Ayat, perdão. Que realmente, né, essa própria estrutura que eu diria de desumanização, assim, né, de um povo que, no caso, é uma massa dominante que quer dominar e justificar,
né? Então, quer tirar esse sentimento de empatia com as pessoas, né? E isso é uma prática tão antiga, né? A gente já viu na escravidão mesmo, né? Por exemplo, aqui no Brasil, enfim, no mundo todo. Ah, porque a pessoa negra ou africana, ele não era nem considerado uma pessoa, né? Então tudo estava justificado. E como essas coisas seguem acontecendo, mas agora, digamos, entre aspas, de uma forma um pouquinho mais velada, mas que nem é tanto assim, né? Porque, enfim, tem essa cultura dominante, daí todas as outras culturas, todas as outras vivências, né? Elas são assim, enfim. Querem afastar a gente, né? Digamos, né? Ai, porque, como tu mesma comentou, né? Ah, porque até as crianças palestinas são aliciadas e, né, enfim, têm culpa, né? Então, o absurdo de tudo isso, né? E como acontece tanto, né, todos os dias, assim, é uma coisa que realmente dá um desânimo, assim, né, com a própria humanidade, enfim. Achei a tua fala muito, enfim, potente, assim, muito importante, né? Todo o trabalho que tu faz, na verdade, né? E todas essas outras figuras da Palestina que conseguem trazer a público, né? E demonstrar para o mundo que é um absurdo tudo isso, né? E, enfim, institucionalizado, eu diria, né? Obrigada. Eu achei muito importante o teu comentário. Até, inclusive, um dos últimos vídeos que eu fiz para o Instagram, eu fiz um vídeo no qual eu falei que a nossa cultura, isso se aplica muito também ao povo aqui do Brasil, o povo negro que foi escravizado, né? Que até hoje a gente fala de racismo, muita gente fala que racismo não é mais uma realidade do Brasil. Só que a gente sabe que é uma realidade. Tanto se a gente for falar de racismo estrutural, das inúmeras formas que o racismo ele ele é demonstrado, ele é realizado aqui no país que a gente mora, no qual mais da metade da população é a população negra. E eu acho que é importante porque nesse vídeo que eu fiz, eu falo tudo que essas pessoas podem se aproveitar ou pegar da nossa cultura que agrade a elas é algo que elas pegam. Então, por exemplo, assim, o pessoal adora sair para comer quibe, para sair para comer esfirra árabe, adora doce árabe, adora as danças, as músicas árabes, adora viajar para Dubai para tirar foto, adora tirar foto em Dubai, inclusive com um lenço assim, super tipo aesthetic, super bonito. Mas quando a gente fala do papel da mulher muçulmana usando hijab, o pessoal diminui, vê como algo ruim. Quando a gente fala que tem um genocídio acontecendo, as pessoas acham que é muito complicado se posicionar. Quando a gente tem árabes que são parados no aeroporto como medida de segurança ou algo normal, as pessoas acham normal isso acontecer, porque é um padrão, porque é algo que deveria acontecer. Então, quando convém, eles pegam o que eles gostam da nossa cultura, da nossa realidade, do que nós temos a oferecer, mas a nossa dor é silenciada por eles. E eu acho que isso é uma questão muito importante, porque é uma realidade que no Brasil acontece também, com os povos oprimidos. E é importante a gente levar esse questionamento, sabe? E eu até falo no vídeo, não, tipo, não usufrua do que tu não tem coragem de defender, porque no final tu não se importa com essas pessoas, tu não se importa com a origem do lenço árabe que tu quer usar, tu não se importa com a origem. Por exemplo, tu vai comer um prato egípcio, tu não entende que o kushari, que é um prato típico do egípcio, que é tipo, macarrão, arroz, lentilha, molho de tomate, tipo, umas coisas assim que o pessoal, uma mistureba assim, o pessoal fala, nossa, tipo, bem gostoso, mas não entende que isso era usado principalmente pela população mais humilde que não tinha condições de comprar, por exemplo, proteína para comer, que foi um prato inventado, que foi. Então tudo tem um porquê, sabe? Tudo tem uma história. O povo árabe é um povo extremamente rico de história, de conhecimento e compartilhou tudo isso com o mundo. E muitas vezes o que a gente recebe em troca é, infelizmente, o que a gente está vendo hoje em dia, sabe? Então, eu acho que teu comentário foi extremamente bem colocado. Mas alguém tem algum comentário, alguma pergunta? O Miguel perguntou: com os 15 anos da Primavera Árabe, através da tua fala, percebe-se uma distorção da cultura árabe no mundo ocidental. Há caminhos para mudar isso a curto prazo? Eu acho que curto prazo é. A gente vai ser muito otimista, mas eu acho que é um trabalho que é passinho por passinho, então a gente tem que começar. Eu gostaria muito que os meus filhos tivessem, por exemplo, pudessem ver uma Palestina livre, assim, sabe? No sentido bem livre da palavra, mas ao mesmo tempo não sei se eu vou ser capaz de ver. E o trabalho que eu faço hoje em dia de educar as pessoas, de todo esse trabalho, o esforço,
E é um trabalho muito cansativo no aspecto da saúde mental, principalmente após o 7 de outubro, assim, eu fiz um trabalho que era diário, assim. Vocês não têm noção, tipo, eu pegava meu Instagram, eu dava pra minha irmã e eu falava, tudo que for ameaça de morte, tudo que for coisa negativa, tudo que for assim, apaga porque eu não quero ver, tipo, a minha cabeça não aguenta, sabe? Então, tudo isso que eu me coloco, tipo, para passar, que as pessoas que estão se posicionando, que a gente tenta dialogar, que a gente tenta debater, que a gente tenta explicar, é um trabalho de formiguinha, que é passinho por passinho. Pode ser que às vezes tu vai encontrar, tipo, um muro assim, vai ser difícil passar, mas se a gente não tentar, vai seguir sendo difícil para gerações, para as próximas gerações, vai seguir sendo cada vez mais impossível. Então é um trabalho em conjunto que vai levar tempo, mas a curto prazo o que a gente pode fazer é tentar, é começar. A Ana Laura mandou uma pergunta no chat. Deixa eu ver. Eu tenho outra reunião depois, aí já estão me ligando. Eu falei para esperar um pouquinho, desculpa. Você considera que a luta contra o preconceito religioso é essencial para a luta do povo palestino? Como essa luta contra o preconceito religioso? É que eu acho que assim, ó, essa questão entra muito, e eu falo do preconceito religioso, eu acho que principalmente com a mulher, né? Porque é muito mais fácil tu colocar a mulher muçulmana como alvo pelo fato da fé dela, do hijab, ser algo mais visível, e porque para as pessoas é mais fácil tu oprimir uma mulher do que um homem, né? Como a gente vê. Eu acho que essa luta contra o preconceito religioso ela é essencial contra o povo palestino, principalmente para as pessoas entenderem que, primeiramente, nem todo palestino é muçulmano. Isso é uma coisa que é muito importante porque eu vejo muitos cristãos aqui no Brasil apoiando Israel cegamente, muitos evangélicos, muitas pessoas que nas igrejas que frequentam têm muito essa questão de Israel, de que precisa ter essa destruição. Só que a gente está falando de Israel da Bíblia, sabe? A gente não está falando de Israel. Israel hoje em dia não é o mesmo Israel da Bíblia, sabe? E é preciso destacar essa questão religiosa porque os cristãos na Palestina estão sofrendo como os muçulmanos estão sofrendo lá, como as pessoas, como os ateus palestinos estão sofrendo lá, como as pessoas de todas as religiões estão sofrendo lá. E eu acho que a partir do momento que a gente conseguir diminuir o preconceito religioso, por exemplo, todo muçulmano é extremista, todo muçulmano é homem-bomba, todo muçulmano é terrorista, a gente vai conseguir ter mais empatia com essas pessoas que são muçulmanas, sabe? Que são pessoas normais, assim como tu, assim como eu que sou muçulmana. E eu acho que é essencial, sabe, nesse caso. Porque é muito fácil tu desumanizar a pessoa quando tu não entende, sabe? E aí a gente entra na questão do feminismo mesmo. Eu vejo várias mulheres, principalmente na internet, falando de que a mulher tem o direito de usar o que ela quiser. A mulher é livre para usar o que ela quiser. Mas quando a mulher muçulmana escolhe usar o hijab, escolhe usar uma vestimenta mais modesta, ela não está certa. Porque a mulher usar o que ela quiser de acordo com os padrões brancos europeus. E aí que tá. E aí a gente entra para um debate, gente, que é muito mais, tipo, profundo, sabe? Tipo, a questão do próprio feminismo, a questão de que o feminismo ele é um movimento para todas as mulheres, ele inclui todas as mulheres negras são elas têm a visibilidade delas através do feminismo ou não? Entendeu? As mulheres de outras religiões, de outras etnias, como é que funciona isso? E realmente não é um movimento plural. E eu vejo muito isso no Brasil, sabe? Eu tenho muitas críticas também nesse sentido. De que quando a gente fala que a mulher tem o direito de usar o que ela quiser, de ser o que ela quiser, isso inclui mulheres que querem se cobrir completamente, mulheres que querem sair do jeito que quiserem, com pouca roupa, com mais roupa, ou seja o que for. Então é importante a gente ter esses debates dentro de próprios movimentos que são considerados liberais e mais abertos para a gente conseguir levar isso num nível ainda mais global, eu diria. Como tem outro compromisso, então, vamos terminar por aqui. Muito obrigada por aceitar o convite, por participar aqui com a gente hoje. O pessoal se interessou bastante. Acho que foi o painel que a gente mais teve interações e perguntas até agora. Eu fico... Ai, cortou, eu acho. Pode Não, peraí. Peraí que eu vou entrar pelo... entrei pelo celular, desculpa, continua. Me desculpa. Não, ali o pessoal mandou no chat, a Mariana Cardoso mandou que está muito agradecida de poder escutar a tua fala tão importante, que
Foi uma palestra que impactou muito ela e que ela tem certeza que a partir de agora vai adorar te acompanhar. Então foi mesmo acho que foi o painel com mais interação até agora mesmo. Muito obrigada por ter participado. E se quiser depois mandar o nome das mulheres que tu mencionou antes para eu postar no Instagram, e também o perfil da jornalista que tu comentou e os livros, eu divulgo para o pessoal também no Instagram. Enfim, Pode muito deixar. obrigada. Eu queria agradecer também pelo convite, agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente até aqui, até o final também, pelas perguntas. Me coloco sempre à disposição, qualquer dúvida que for surgir, qualquer questão, assim, por mais pontual que possa ser. A Lia tem também o meu contato, então demora às vezes para responder, né? Mas eu sempre tento responder. E fico sempre à disposição. É um prazer estar aqui com vocês e obrigada por abrirem esse espaço para a gente ter essa troca. Foi bem importante para mim também. Então tá, boa noite. Ótimo, boa noite, gente. Tchau, tchau. Obrigada.